Então vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus, ao Chico Xavier, aos mentores que cuidam desse estudo, André Luiz, Emmanuel, em especial, por mais esse encontro, por mais essa reflexão. Mestre amado, abençoa o nosso propósito de estudar, de aprender, de crescer, de progredir. Auxilia-nos nas nossas limitações, ampara-nos no nosso aprendizado, que é infinito. Que nós possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver todos os ensinamentos que André Luiz traz para nós nesse capítulo. Supre as nossas deficiências, as nossas necessidades, como espíritos imperfeitos que ainda somos. Fortalece o nosso desejo sério de crescer e de melhorarmos. E fica conosco hoje e sempre. Amém. Bem, esse capítulo, eu acho que ele é muito importante porque ele mexe com a gente no aspecto do perdão, né? Lembrando a gente que as nossas diferenças com as outras pessoas, elas continuam ou não no plano espiritual. Como a gente vai encontrar aquelas pessoas com que a gente conviveu e a gente não perde a memória de tudo que a gente fez, do que a gente passou, do que a gente sentiu, é importante a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade, né? Como é que eu vou me sentir fazendo isso, fazendo aquilo? Porque muitas vezes a gente acaba pensando, mas ninguém tá vendo, né? Então eu posso fazer isso agora, ou o fulano não vai nem ficar sabendo, porque essa discussão, essa conversa está acontecendo a, a portas fechadas, mas a gente se esquece que tudo fica gravado na nossa mente, na nossa consciência, né? Como espíritos eternos. E aqui na Terra a gente vai ter encontros e desencontros. A gente vai reencontrar pessoas que nós amamos no passado, que normalmente são aquelas pessoas com quem a gente tem afinidade. Deus, na sua infinita misericórdia, coloca na vida da gente, no nosso caminho, amigos, irmãos, antigos pais, mestres, para nos ajudar na caminhada evolutiva. E essas pessoas normalmente são aquelas com que a gente tem mais afinidade. A gente encontra alguém e fala assim: nossa, parece que a gente se conhece há décadas. Como é que pode? Eu acabei de conhecer essa pessoa, como é que eu posso ter tanta afinidade com ela? É porque a gente acabou de conhecer nessa vida, mas é um reencontro. Da mesma forma, no nosso caminho aparecem pessoas difíceis, pessoas que cutucam a gente, que conseguem apertar todos os botõezinhos que incomodam a gente. E quando Jesus falou, reconcilia-te com teu inimigo quanto antes, ele não estava falando aquele inimigo grandioso, né? Que tem inimigos e inimigos. Mas às vezes é só aquela pessoa que dá um desconforto para a gente. A gente não sabe o que foi. De repente, alguém que nós traímos ou fomos traídos, ou enganamos, enfim, são colocadas na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes até na nossa família, justamente para que a gente aprenda a perdoar. Não é o perdão para o outro, é o perdão para a nossa própria libertação, né? E a gente vê isso muito nesse capítulo 35, que fala exatamente desse encontro singular, esse encontro único que aconteceu entre André Luiz e o Silveira, né? Esse Silveira fazia parte do grupo dos samaritanos. A gente relembrando um pouquinho, lembra que no capítulo passado a gente viu que os samaritanos estavam chegando. Samaritanos são aqueles trabalhadores no plano espiritual que vão até as áreas mais recônditas do umbral inferior para ajudar e trazer, salvar, né? De alguma forma, resgatar, melhor que salvar, resgatar aqueles espíritos sofredores do umbral, né? E aí, Silveira chega junto com esse grupo, ele está trabalhando, então a gente já vê que o Silveira ele tem uma situação espiritual
melhor do que a do André. Por que que eu estou falando isso? Porque o André está no seu primeiro dia de trabalho. Lembra que ele está rodando 24 horas de, de trabalho, né? É como se ele estivesse fazendo um plantão médico mesmo. E a gente vê que o Silveira já está aclimatado com a realidade de nosso lar. Já está aí envolvido nas atividades, essas atividades de resgate no umbral, que a gente vai saber mais para frente que precisam de muita dedicação daquelas pessoas, daqueles espíritos que vão trabalhar, porque eles precisam ter muito amor, não pode ter julgamento, né? Eles têm que ter aqueles olhos de compaixão, de caridade em relação ao próximo. Ele encontra Silveira, que no plano terrestre, durante a sua encarnação, tinha sido conhecido do seu pai. Vocês todos leram o capítulo, viram que Silveira devia dinheiro ao pai do André. Sim, me acordo, amor do E céu. aí, o que acontece é que ele passa por um momento complicado, não consegue pagar sua dívida, sua esposa vai pedir uma moratória e e essa moratória é negada. O que que é uma moratória? Moratória não significa que ele não pagaria a sua dívida, significa simplesmente que essa dívida seria postergada, talvez dividida. Bom, então se a gente for olhar com os olhos terrestres, a gente estaria vendo o pai de André Luiz, a família de André Luiz, numa situação muito superior à do Silveira, porque eles estavam numa situação de poder oferecer. Toda vez que a gente está numa situação de poder oferecer, significa que a gente está numa situação privilegiada. É um privilégio a gente poder dar, porque nem todo mundo pode dar, né? O Silveira passou por maus bocados no plano terrestre, na sua última encarnação. Não só ele, mas a sua família, né? Eles perderam tudo, tiveram até que, que vender o piano para pagar as dívidas, tiveram que mudar para o interior. Então, eles tiveram uma perda financeira muito grande. Agora, o Silveira podia ter ficado magoado, cheio de rancor, indignado, com raiva do pai do André. Mas o que é que a gente percebe nesse capítulo? Uma mudança de atitude incrível do Silveira. Ele conversa com o André como se estivesse conversando com um amigo. Ele fala do pai do André com carinho. Aí, como é que tá o seu velho, né? Como é que estaria a situação espiritual do Silveira se ele tivesse guardado ódio e rancor? Como é que ele estaria no plano espiritual? Será que ele poderia estar trabalhando como samaritano? Ou será que ele estaria como daqueles espíritos que precisam ser resgatados no umbral? A gente sabe que o ódio e o rancor, eles funcionam assim como pesos para o nosso corpo perispirítico, né? Vibracionalmente, eles deixam a gente mais pesado. E aí a gente se afina com aqueles espíritos que estão na mesma sintonia mental. Ele não estaria ali nesse grupo de samaritanos. Então, a gente vê que essa mudança de atitude do Silveira fez bem para ele, porque limitou sofrimento para ele. Por isso que Jesus falou: conhece a verdade vos libertará. É nesse aspecto. O pai do André Luiz, como o André comenta nesse capítulo, está lá preso no umbral há muito tempo, por todas as coisas erradas que ele fez, erradas na cabeça dele, não foram erradas, porque perante a sociedade ele estava seguindo as leis, né? Ou talvez fazendo coisas que eram aceitas pela sociedade. Mas o que acontece aí? A gente vê que muitas vezes a gente está numa situação privilegiada aqui, e a gente chega lá e essa situação inverte, né? No capítulo 29, eu achei interessante a gente recordar um pouquinho. A Narcisa dá um conselho para o André, fala: você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Perdoar, a gente se modificar, dá trabalho. Se a gente falar, olha, vamos mudar a nossa alimentação, vai dar trabalho.
Se a gente falar, você vai ter que tomar um monte de remédio todo dia, vai precisar de disciplina. Se o médico disser para você, você precisa perder peso por causa da sua diabetes está alta, sua pressão está alta, enfim, vai ser difícil. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazer, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. A gente está lembrando que a Narcisa está falando isso para um dos doentes que estava lá no Ministério da Regeneração, né? Nas câmaras de retificação. E muitos de nós usamos a nossa mente exatamente como uma esponja. Em vez da gente refletir ou se abstrair da sujeira do mundo, das maldades do mundo, a gente muitas vezes acaba acumulando essa esponja para dentro, essa sujeira na nossa esponja, na nossa mente. Isso faz com que a gente sofra mais, né? Para as pessoas que são médiums, essas pessoas entram em lugares onde existe uma vibração mais pesada, mais sofrimento, mais dores, e elas se sentem como que retraídas, como que consumidas, né? Desenergizadas, justamente porque a gente está servindo como esponja e não como vassoura, né? É muito importante a gente fazer essa reflexão, que a mudança vai dar trabalho. E quanto mais a gente errar, mais trabalho a gente vai ter. E a gente vê, então, o Silveira falando de uma forma muito amigável com o André Luiz. E o André Luiz, como é que ele tá? Como é que tá a cabeça do André Luiz? Ele estava desconfortável. Ele fala assim: justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Olha só a situação. A gente vê que o André Luiz mudou também, né? Porque no passado, enquanto ele estava reencarnado, ele achou que o pai dele estava fazendo tudo certo. Ele achou que estava correto aí cobrar as dívidas do Silveira, sem piedade, sem perdão, né? Achou, não, o que é certo, o que é errado. Ele agora, no plano espiritual, apesar de ainda estar engatinhando aí em nosso lar, ele já tem um conhecimento um pouco maior, uma perspectiva diferente. E ele sabe que no plano espiritual não dá para fingir. Porque a sinceridade, o que ele está sentindo, as emoções vão transparecer por todos os poros, por todas as células do seu perispírito. A vibração, o pensamento da gente vai imantar o nosso perispírito, vai mudar a cor do nosso perispírito, o formato do nosso perispírito. Então ele está constrangido, simplesmente pelas memórias das coisas erradas que ele fez durante a vida. Então ele tem um certo despertamento consciencial, porque antes ele nem sabia que ele está fazendo coisa errada. Nesse ponto, ele já sabe que ele fez coisa errada, né? Já estava nascendo um homem novo, um homem, um ser que entende que a vida na Terra é passageiro e que fica aqui tudo aquilo que a gente possui, né? Também ele já está entendendo que a utilidade do dinheiro não é só para o nosso bem-estar, pelo nosso bel prazer. Não é só para eu poder comprar uma casa bonita, um carro bonito, me vestir bem. A utilidade do dinheiro é servir ao próximo. Então, eu tenho que usar o dinheiro como uma ferramenta. Eu não posso deixar o dinheiro ser dono da minha vida, ser dono da minha vontade, né? E muitas de nós acabamos virando aí escravos do dinheiro. A gente não consegue dar, a gente não consegue repartir, né? E aí a gente sofre. Sofre por quê? Porque toda vez que a gente deixa de fazer o bem com uma ferramenta que a gente tem em mãos, a gente se endivida perante a lei de Deus, né? O Silveira conversando
uma forma leve, sem mágoa de passado, né? Ele estava vendo o constrangimento do André e estava tentando aí fazer com que ele se sentisse melhor. E fala, tem visitado o velho, né? Provavelmente sem saber ainda que o pai dele estava ainda no umbral. E talvez fosse ajudá-lo a buscar o pai no umbral, na hora que chegar certo, né? Ele, através do perdão dele, ele está enxergando as experiências que ele passou na Terra, experiências duras, de doença, de perda financeira, mas de uma forma diferente. No plano espiritual, ele está enxergando que essas experiências complicadas, na verdade, foram oportunidades de crescimento e regeneração para ele, né? Então, aquele que era inimigo, entre aspas, o pai do André, a família do André, na verdade, foram facilitadores do crescimento espiritual. Ele fala isso, ele e a família tiveram que se moldar à nova realidade, né? E aí traz isso para nós uma reflexão diferente. O que a gente olha como aquela pessoa que está fazendo a gente sofrer, seja um pai, uma mãe, um filho, um parceiro, muitas vezes é aquele professor, né? Aqueles adversários, as pessoas que cobram mais da gente, que são muito boas em enxergar os nossos defeitos, muitas vezes são os benfeitores que vão ajudar a gente, ó, a cortar, a parar as coisas erradas que a gente leva junto conosco, muitas vezes durante séculos, né? Quando a gente olha para o esforço, para o sofrimento aqui na Terra, como progresso de espírito, ele fica muito mais fácil. A gente consegue enxergar isso mais como uma bênção. E a gente tem que lembrar que Deus, como Pai amoroso, ele não vai dar para nós um sofrimento que a gente não consegue dar conta. Que é um ponto muito importante, porque quase serve como um elogio para a gente. Por mais difícil que o sofrimento seja, a gente fala assim, nossa, então Deus achou que eu dou conta de tudo isso, né? Então, é como se fosse, a gente pode ficar, por um lado até, parece um pouco uma contradição, feliz com essa oportunidade de renovação. Renovação do quê? De velhos conceitos, de conceitos que a gente traz muitas vezes arraigados dentro de nós, encarnação após encarnação, né? E que são difíceis de mudar. Se é difícil a gente tirar o hábito de comer açúcar, quanto mais a gente tirar o hábito de falar mal dos outros, o hábito do egoísmo, o hábito do sexismo, da sexualidade, da usura, não é? Então, a gente tem que lembrar que todas as pessoas que nos envolvem, que nos circundam aqui na Terra, elas estão de alguma forma trabalhando nessa sinfonia que Deus criou para nós. Essa sinfonia que para a gente pode parecer desafinada, muitas vezes, a gente fala, Deus, por que que eu estou passando por isso? Por que está tão difícil? Eu não quero isso para mim. E aí a gente entende que aquela experiência, ela na verdade, ela está fortificando a minha fé, a minha capacidade de perdoar, a minha habilidade de viver do bem, de sair de mim mesma, de desapego, aumentando a minha força de vontade, meu desejo de crescer, né? São reflexões profundas que trazem para a gente aqui, porque é como se a gente estivesse reprogramando a nossa cabeça por um momento de dor, de sofrimento. Em vez da gente se sentir uma vítima, a gente se sentir aí como um membro atuante da solução, porque a solução está nas nossas mãos, né? Nós podemos sair vitoriosos de todas as dificuldades que passamos, desde que a gente coloque a nossa vontade em ação, tentando sempre fazer a coisa certa, claro, né? E aí, André Luiz faz a sua própria reflexão, pensando no seu orgulho, egoísmo, essa cegueira espiritual, né, que ele tinha enquanto encarnado, e a combinação de dinheiro e vaidade, o perigo que isso traz, a gente está vendo isso, né? As mídias sociais ainda mostram isso para a gente, o estrago que isso pode fazer em termos de saúde mental, não só para a pessoa, mas não só para quem faz, mas também para quem vê.
que esse apego demasiado ao poder e ao dinheiro, na verdade, é perda de tempo, né? Porque a hora que a gente for embora, a gente não vai levar nem a roupa que está dentro do caixão junto com a gente. Então, André Luiz fala assim: eu queria desculpar-me, todavia, não encontrava as frases justas. Ele não conseguia encontrar uma justificativa boa para falar: olha, então, eu fiz isso porque. Não tem justificativa. Tinha naquela época, mas a gente está vendo que André Luiz já é um homem novo. Olha só que coisa bacana isso, né? Isso de que o ruim seria se André Luiz aí nesse ponto ainda estivesse pensando a mesma coisa que ele pensava antes, né? Porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista. E a gente sabe que a mãe de André Luiz hoje está mais desenvolvida, mais evoluída do que o próprio André Luiz. O pai, na sua dureza, rigidez, está mais atrasado que André Luiz. A mãe, na sua sensibilidade, no seu amor, mais evoluída. E induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Então, André Luiz estimulou o pai a cobrar do Silveira, a tirar tudo da família do Silveira, a não ter piedade. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se os outros sofriam. Por quê? Porque ele nunca tinha sofrido. Ele não aprendeu a ser solidário. Porque muitas vezes a gente tem que sofrer para aprender a ter solidariedade. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Ele só enxergava o próprio umbigo. Ele era egoísta, era uma criança. E olha só, como o crescimento moral e o crescimento acadêmico não tem nada a ver, porque o André Luiz foi um mestre no mundo da medicina. O pai dele foi um homem poderoso e rico. A mãe dele, a gente não sabe nem se terminou o curso ginasial, ninguém fala. No entanto, a asa moral, né, da mãe dele foi muito mais poderosa do que todos os diplomas e todos os dinheiros que eles tiveram ajuntado durante a sua encarnação. Vi apenas os direitos da minha casa, nada mais. Então, toda vez que eu estiver usando da minha vontade só para fazer o bem para mim, eu estou indo na contramão. Se eu tiver dúvida, o que eu tenho que pensar é, se eu tivesse no lugar da outra pessoa, o que é que eu gostaria que fizessem por mim? Essa pergunta vai ajudar a gente a não errar. Porque às vezes eu fico pensando, não, mas eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que colocar eu em primeiro, segundo, terceiro lugar. Será? Será isso mesmo? Será que o ensinamento aqui não é a gente conseguir afrouxar as bordas do nosso sentimento e sublimar as nossas dores e ajudar o próximo? Narcisa, no entanto, vem na pergunta de André Luiz conversar com ele, né? E fala, André, o que você está fazendo com essa oportunidade? Olha só, ela usa a palavra felicidade de encontrar pessoas que ela tinha ofendido no mundo. A gente tem que se esconder aqui na Terra, né? Se a gente encontrar alguém que a gente fez coisa errada, a gente pega o caminho contrário, atravessa a rua, né? Não. Por que isso? Por que essa felicidade? Porque o acaso não existe. E a gente está falando de novo de uma mudança de perspectiva, de ponto de vista. É uma chance que Deus está dando para a gente reencontrar aquela pessoa que a gente ofendeu, aquele inimigo, e fazer daquela pessoa uma pessoa simpática a nós e vice-versa. A gente veio aqui na Terra, para restabelecer simpatias, simpatias que foram laços quebrados em vidas anteriores. Quando a gente pensa em nós como família e humanidade, o que significa isso? Significa que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai.
Não dá para falar que a Lúcia é mais amada ou menos amada do que a Ana, ou mais amada ou menos amada do que a Noeli ou o Alan. Todos nós somos filhos queridos de Deus, amados da mesma forma. Deus não vai premiar e Deus também não deseja que a gente sofra, né? Ele não pune nenhum de nós. A sua lei é justa e a lei é a cada um segundo as suas obras. É a lei de ação e reação. É a lei do plantio e da colheita. Então, essa mudança de perspectiva que a Narcisa está colocando para o André Luiz vai lá e resolve. Se o Silveira apareceu para você agora, é porque você está pronto para ir lá e pedir desculpa. Aproveita essa oportunidade para fazer a coisa andar direito, no caminho certo. Imagina, se ele fala, vamos lá, mais tarde, será que o Silveira não poderia estar indo auxiliar o pai dele no futuro? Ou algum outro ente querido? A gente sabe do avô do André Luiz também. A gente não sabe das veias, né, de passado, e a gente também não sabe dos caminhos que Deus coloca na nossa frente. Mas a beleza, e eu escolhi essa fotografia porque a cada dia a gente tem a chance de recomeçar. Se hoje eu fiz uma coisa errada, né, como Santo Agostinho fala, sugere para a gente fazer a nossa autoavaliação todas as noites. Eu fiz tudo que eu podia ter feito de bom. Eu fiz alguma coisa de errado. Como é que eu conserto isso? A gente aproveitar essa oportunidade para se ajustar com as pessoas que a gente magoou, feriu. É uma felicidade a gente enxergar os próprios erros. Por quê? Porque isso mostra que a gente está crescendo, que a gente está deixando o homem velho de lado, está ficando menos orgulhoso, né? Mas a gente tem que tomar essa iniciativa, a gente tem que colocar a vontade em ação. Não adianta só falar, puxa, mas eu queria, né? E às vezes a gente até não tem mais a oportunidade, de repente a pessoa faleceu, mas a gente sempre pode fazer isso através da prece. E mesmo que a pessoa não aceite esse perdão, o simples fato da gente perdoar, a gente já se liberta. Né? Talvez o pai de André Luiz ainda continue ligado, a gente não sabe se o Silveira pagou todas as dívidas quando ele empenhou tudo que tinha, né? Perdeu tudo. Mas será que saudou a vida, a dívida toda? A gente não sabe. Talvez o pai do André ainda esteja arraigado a essas dívidas, ao dinheiro que ele deixou de ganhar. Mas e aí? Quem é que está sofrendo nesse momento? É o pai do André. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente está pronto, o Pai maior nos coloca à frente uma oportunidade de serviço, de trabalho. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. A gente já viu isso nesse livro. Né? E esse é um chamamento para cada um de nós. E lembrar que Jesus está sempre amparando aquelas pessoas que estão fazendo o bem, que estão querendo acertar. Por quê? Porque todos que estão querendo fazer o bem, independente da sua religião, estão trabalhando na seara de Jesus. Trabalhar na seara de Jesus não é só quando a gente entra num centro espírita, quando a gente entra numa igreja. A palavra igreja vem do grego, que significa esse recanto íntimo. A igreja somos nós. A gente precisa ser essa igreja, essa pureza. E não achar que a igreja é um edifício de pedra e de cimento, né? Então, para a gente encerrar, primeira coisa, esse capítulo está falando sobre perdão das ofensas. E perdão das ofensas é tão importante que é um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar os vossos inimigos. E esse perdoar talvez seja a lição mais difícil que a gente tem aqui na Terra. É só a gente olhar para trás, é só a gente pensar hoje as guerras que estão acontecendo, guerra na Ucrânia, guerra em Israel. Por quê? Falta de perdão, falta de amor ao próximo, falta de fraternidade. O acaso não existe. Nós todos viemos aqui para quê? Para acertar, parar as nossas arestas, e não é para sair daqui mais inimigo do que chegou. E sempre tem tempo de recomeçar, dentro de casa principalmente. Então, se a gente não fala com os pais, ou com os filhos, ou com os irmãos por anos, pega o telefone e liga.
Manda uma mensagem para o WhatsApp. Essa iniciativa já vai fazer diferença, já vai colocar amor. Cada vez que a gente coloca amor nas nossas atitudes, a gente acende a nossa própria luz. E toda vez que a gente acende a nossa própria luz, a gente retira a escuridão para nós e para as pessoas ao nosso lado. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí, agora eu queria que a gente entrasse nos comentários. Quem quer comentar? A Olivia quer comentar hoje. A Olivia falou que é muito interessante o capítulo e ela teve muitas reflexões. Essa mochila está maior do que da semana passada. Olha, É, toda semana. que coisa bonitinha. Amorzinho, muito lindinho. Obrigada. Não, essa semana não tem nenhum comentário, não. Acho que ficou bem claro, bem. Muitas reflexões que eu tinha feito, você já comentou aí. Ui, mamãe. Alguém mais quer comentar? Eu posso, eu posso contar para vocês o que mexeu comigo? Claro. Bom, primeiro, de uma forma muito intensa, uma colocação assim quase assustadora, é a clareza com que André Luiz nos conta, nos mostra que o passado volta. E é uma saia justa mesmo, né? A gente vê como André Luiz se sentiu mal, ficou envergonhado, mas o mais bonito nesse encontro foi a gente perceber a beleza do comportamento do Silveira, não criando nenhum constrangimento para André Luiz. Gente, isso é uma lição de vida, assim, muito presente na nossa vida, né? Às vezes a gente, por descuido, por distração, por estar meio desligado, a gente faz coisas e deixa a outra pessoa constrangida, e a gente vê que o constrangimento é uma forma de desamor, né? Tanto é que o Silveira, que já tinha aprendido a amar de verdade, já vivenciava o amor fraternal, não constrange André Luiz, não aponta o dedo, não queixa, não reclama, nem nada, né? Agora, mexeu muito comigo também foi a conversa de André Luiz com a Narcisa, né? Quando ela diz a importância ou o significado de reencontro. A gente, sempre que tiver um reencontro em qualquer nível, com estranho, com família, com quem for, com ambiente de trabalho, oportunidade de corrigir qualquer acidente de percurso, a gente não pode, de jeito nenhum, perder essa oportunidade de restabelecer, de reconstruir. André Luiz fala de uma forma linda aí, André Luiz não, Narcisa, né? Que é abençoada a oportunidade de recompor elos quebrados. E a nossa vida é exatamente isso, é uma sequência de fatos que se encadeiam, como elos de uma corrente, e é uma corrente que continua pela eternidade na dimensão material e espiritual. Então, sempre que tiver um elo trincado, quebrado, é bom a gente procurar consertar, né? Agora, mexeu muito comigo também a recomendação que é para todos nós, para toda a humanidade, para a gente não perder o foco nas ações dignas. O que é ação digna? É vivência do Evangelho. Então, em qualquer circunstância, em qualquer relacionamento, o nosso padrão deve ser impregnado de respeito, de amor fraternal, né? Agora, que eu achei
mais marcante de tudo, não está explicitamente colocado no capítulo, mas que chama muita atenção da gente, é ver a situação da mãe do André. Vocês repararam isso? Ela, o marido a censurou, o filho a censurou, todo mundo estava achando que ela era bobinha, que ela não sabia lidar com as coisas e com os valores e com as circunstâncias da vida. Pronto, o pai desencarna, vai para o umbral, André Luiz desencarna, vai para o umbral, e a mãe dele, com o amor que tinha no coração, vai para onde? Para esferas superiores a nosso lar. Então, a gente não tem dúvida nenhuma de que a força maior da vida, a solução para todos os nossos problemas do mundo, lá e cá, é saber amar. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Bom, então vamos assim, a gente sempre aprendendo com o André Luiz, né? Ele sempre dá esse capítulo curtinho para gente, capítulo relativamente simples, né? E aí a gente vai cavando aí vai vendo os ensinamentos tão Sem importantes, fazer esforço, virava uma aula de 1h30. né? É. E às vezes esses desencontros, no caso dele foi uma coisa muito certa, mas às vezes esses desencontros acontecem dentro do âmbito familiar, né? Porque fez, porque não fez, porque falou, porque não falou. É. E aí a gente vai ver que a resposta é o amor aí, né? Às vezes aquele que tá mostrando desamor simplesmente está vivendo a sua verdade, no caso da ignorância, né? A gente aprende sempre, mas não tenhamos dúvida de que o local maior, de maior aprendizado é o lar, é a família. A André Luiz mesmo chama de cadinho purificador, né? Uhum, Porque ali estão se reencontrando espíritos que têm uma história de desamor no passado. uhum. E é como a Ana falou, a gente não reencarna para brigar. Ninguém veio para virar inimigo, a gente veio para aprender a amar, para colocar amor em tudo aquilo que foi desamor. Então vamos assim, É, só comentar, desculpa, Ana, só fazer um comentário em relação a isso, né, da coisa da família. A gente tá fazendo o evangelho ontem e a gente terminou o capítulo, aquele capítulo que fala de honrar pai e mãe, sabe? E a gente terminou fazendo muita essa reflexão sobre o nosso papel como filhos e tal. E aí, quando a gente foi abrir aqueles livrinhos lá do André Luiz, Caminho, Verdade e Vida, veio um capítulo que chamava Renúncia. E uma passagem que Jesus fala assim, que a gente tem que renunciar aos nossos, né, aos nossos familiares em seu nome. E aí, desculpa, não é André Luiz, é Emmanuel, né, os livrinhos, Caminho, Verdade e Vida. Aí Emmanuel fala, né, que muita gente interpretou errado essa questão de renunciar à sua família em nome de Jesus. É uma coisa assim que Jesus fala, eu tô, né, mas ele falou, o renunciar não é você, ele falou em outras palavras, eu vou colocar com as minhas palavras, mas não é você abandonar, né, seu pai e sua mãe, mas é você, seu pai e sua mãe, seus familiares, mas é você renunciar à sua vontade de que eles cheguem à perfeição nessa vida, renunciar à sua vontade de que eles sejam plenamente felizes, mas continuar do lado deles, né, continuar ali, né, não sair próximo, mas continuar ali em nome desse amor que a dona Lúcia está falando, né? Então, eu me lembrou agora dessa passagem, porque é realmente isso, né? A gente sabe que reencarnação é reencontro também com os nossos, sejam por resgate ou por afinidade. E o quanto que é importante a gente lembrar disso, né? Que quando a gente desencarna, esses laços continuam, e o que a gente traz aqui, na leitura do Evangelho, ele falou bastante disso, né? Desse, que a Ana falou também da questão do avanço moral versus o avanço intelectual. Então é bem legal como as mensagens vão se conectando, assim. Verdade. E a gente lembrar que os nossos pais são imperfeitos assim como nós, né? A gente, como criança, sempre olha para eles como Superman, né? E Mulher Maravilha, mas não são. E muitas vezes a idade cronológica
Não tem nada a ver com a idade do espírito. Muitas vezes o filho até é mais evoluído do que os pais, né? Todo mundo que está no planeta Terra é imperfeito. Pois é, e aí às vezes a gente fica aí com essas mágoas profundas, porque meu pai fez, porque minha mãe fez, né? E a gente tem que lembrar disso, que eles fizeram o que eles sabiam fazer, o que eles podiam fazer, o que eles achavam que era certo, mas não significa que seja certo. Só significa que era o que eles conseguiam fazer, né? Assim como nós. E a gente vai precisar de perdão dos nossos filhos, porque nós também vamos fazer as nossas melecas com os nossos filhos, né? E se a gente não souber perdoar os pais, como é que a gente vai querer perdão dos nossos filhos para os nossos erros, né? Então vamos assim agradecendo a equipe do Chico Xavier, os mentores que cuidam desse estudo de André Luiz, por todo o carinho conosco, pedindo que fortifiquem os nossos lares, os nossos laços de família, trazendo paz, amor e luz, cada um de nós, onde quer que estejamos. Jesus amado, hoje em especial nós pedimos pela paz na terra, pela paz entre os homens. Você que foi judeu, pela paz em Israel e entre os povos. Senhor, que onde haja tanto ódio, que possa nascer o amor, tanto rancor, que possa haver a oportunidade do perdão. Que esses corações que sofrem tanto e por sofrer machucam tanto, possam ser consolados através da tua palavra, de consolo, de esperança e de paz. Cuida do nosso planeta Terra, Senhor. E finalmente nós pedimos que fluidifique a nossa água, colocando aqui tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual, e que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Amém. Obrigada, pessoal.